Você sabia que os nossos resultados são totalmente ligados aos nossos pensamentos? Vamos falar sobre isso hoje aqui no meu canal? Então vem comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fabiana Modzenski. Para quem não me conhece, ainda está chegando aqui no meu canal, eu sou especialista em sentimentos sabotadores e sim, gente, a gente acaba se sabotando muitas vezes no nosso dia a dia. Mas antes disso, se você gostar aqui desse vídeo, sim, dê um joinha, se inscreva aqui no canal, vai ser um prazer ter você aqui. Porque eu digo, aqui no canal, além de falar de sentimentos sabotadores, a gente fala de autoamor, autocuidado, a gente fala assim de emagrecimento e de resultados, porque a nossa vida é feita assim de resultados, mas os resultados vêm através dos nossos pensamentos. Vamos falar mais sobre isso. Olha só, a gente começa a pensar. Tudo que existe na face da Terra foi primeiramente o quê? Pensado. Nada foi criado do nada, tudo foi pensado. Então a gente começa o quê? A pensar. Quando a gente começa a pensar, a gente começa a ter o quê? Um sentimento, uma ação, uma vontade, um desejo de agir, de fazer de acordo com esse pensamento. E essa ação, dependendo do nosso pensamento, se for uma ação repetitiva, recorrente, ela vai virar um hábito. Então vamos lá, vamos pensar da seguinte forma. Eu vou falar sobre pontualidade. Eu sou uma pessoa que... Eu não, tá, gente? Eu sou muito pelo contrário, eu sou extremamente pontual. Mas vamos lá, uma pessoa que sempre chega atrasada. Ela tá pensando, só mais isso aqui. É porque ela acha que ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ela acha que ela consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Pessoas que são atrasadas para fazer, não, eu consigo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Não consegue, mas vamos lá. Eu consigo, tudo bem, só mais uma coisinha. E aí começa a ter esse pensamento, não, eu consigo, eu chego, eu faço. Aí começa a pensar, não, só 10 minutinhos, só mais isso aqui. E aí ela começa a ter o quê? A ação do atrasar. Ela começa a pensar que só mais um pouquinho, só mais 5 minutinhos, só mais isso aqui, eu coloco mais isso. Ela começa a ter essa ação. Essa ação vai resultar o que nela? Impontualidade. Quando eu falo em pontualidade, não é como marcar com uma amiga e chegar 10 minutos, 15 minutos depois, não. Quando eu falo uma pessoa que é impontual, ela começa a atrasar projetos, entregas no trabalho, atrasa compromissos sérios. Ela começa a ser vista também como uma pessoa que não pode contar com fulano porque ela não chega na hora, ela não faz o que tem que fazer. E isso começa num pensamento dela lá atrás. Ela começa a se sabotar disso, porque a cabeça dela está programada para dar conta de tudo, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. E tudo ao mesmo tempo a gente não dá conta e a gente acaba atrasando em algumas coisas. Então ela tem o pensamento de que dá conta, de só mais um pouquinho, só mais 10 minutinhos, ou só mais isso aqui. Ela começa a sentir isso e começa a ter as ações em cima disso. E essas ações vai criar o hábito dela de ser uma pessoa impontual, uma pessoa desorganizada. Fabiana, o que isso tem a ver com o processo de emagrecimento? Tudo. Tudo. Quando você começa a ser uma pessoa que começa a atrasar projetos, trabalhos, uma pessoa que quer dar conta de tudo, que não consegue, começa a ficar atrasada, você começa a ficar ansiosa, estressada, agitada, o seu cérebro também tem uma outra maquininha que fala para você, você precisa se acalmar. Você precisa ter prazer. Eu preciso te compensar esse estresse de alguma forma. E aí você vai lá e come. Você vai lá e bebe, compra, porque você vai querer aqueles prazeres imediatos. Uma pessoa altamente estressada, uma pessoa altamente impontual, uma pessoa que às vezes está conseguindo, está fazendo, arranjando briga o tempo todo com alguém. Porque não me toca, não me toca, não me toca. Então, todas as vezes que a gente tem o pensamento e esse pensamento começa a virar uma ação e essa ação começa a ter os nossos resultados, que isso cria o nosso comportamento, a gente automaticamente, se isso não está numa linha de acordo com o que você quer, você está se sabotando. Porque você acaba o quê? Fazendo coisas que você não gostaria de fazer no seu dia a dia,
mas querendo fazer outras coisas, mas você não faz porque você já criou um hábito. Se lembra, eu já falei isso em vídeos anteriores, que eu falo que um pensamento dita os nossos resultados no sentido de a gente cria novas conexões neurais. O cérebro, ele é altamente preguiçoso. Já falei sobre isso aqui uma vez. Ele tem essa ligação direta, é como se fosse o caminho de um rio. Ele vai passando por ali, então ele já criou aquele caminho, que são as conexões neurais, então ele sabe que daqui até ali, esse é o ponto mais rápido. Quando você começa a querer mudar um comportamento seu para você ter novos resultados, você vai ter que traçar um novo caminho. E como o cérebro é preguiçoso, ele ainda vai ficar forçando você ir para o caminho que já existe. Só que você de modo racional, por isso você tem que pensar e começar a agir de forma racional. Você precisa criar esse novo caminho, você vai cavando, cavando, até que você consegue cavar tanto esse caminho, que o caminho antigo, ele já acaba, ele já não quer mais. Porque você criou um outro caminho, então ele percebeu. Então quando ele percebe que comer para você vai te compensar porque você está agitada, porque você está improdutiva, porque pessoas também que querem fazer tudo ao mesmo tempo acabam sendo improdutivas, não conseguem fazer tudo, porque não faz, ninguém consegue. E quando faz, muitas vezes faz muito mal feito, faz pelas beiradas. Então você acaba o quê? Ficando frustrada, ansiosa, agitada, e você vai querer compensar isso com alguma coisa que te dê prazer, porque o cérebro quer te dar prazer, ele não quer que você sinta dor. E ele quer fazer o caminho mais rápido. O caminho mais rápido para ele muitas vezes é a comida, é a bebida, é a compra, porque te dá aquele prazer momentâneo. E aí você vira no ciclo vicioso. É desta forma que funciona. Por isso que eu falo que aqui a gente não fala de emagrecimento, aqui a gente fala de autoconhecimento. E quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a perceber que a gente estava pensando de uma forma para ter essas ações e que a gente precisa, assim, começar a pensar de novas, fazer novos pensamentos, ter novos pensamentos no nosso dia a dia. E aí os novos pensamentos a gente precisa criar as novas ações para ter os novos resultados. Então não adianta eu acordar hoje e falar, hoje eu vou sair para caminhar, mas eu não consigo caminhar uma semana. Porque eu não criei ainda esse caminho. E o que eu coloco de prazer na minha caminhada? O que eu falo comigo de forma racional? Qual é a clareza que eu tenho? Qual é a consciência que eu tenho de forma racional que aquela caminhada vai me fazer bem? Que pôr um tênis e dar uma volta no quarteirão vai me fazer bem. Ou que pôr um tênis e ir para uma academia, ou ir dançar, ou mexer o corpinho em casa, como eu brinco. Você ainda não criou isso, porque o seu pensamento ainda está em isso é chato, isso é ruim, isso eu não gosto. Eu vou fazer porque eu tenho que emagrecer, porque eu tenho que. E quando toda vez que você fala eu tenho que, você está mandando o que para o seu cérebro? Isso é ruim e eu tenho que, eu sou obrigada. E todas as vezes que você é obrigada a fazer algo, você já está automaticamente se sabotando. Então, quando a gente começa a pensar de forma clara, a gente começa a criar ações claras, ações prazerosas, que a gente começa a construir um novo hábito através do, entendeu? Um novo hábito diariamente para ter um novo resultado através do comportamento. É possível? Claro que é. É fácil? Ninguém disse que viver é fácil. Ninguém disse quando a gente nasceu que isso aqui seria um parque de diversões. Claro que é bem bacana. A gente precisa fazer disso aqui também um lugar leve. Mas leve, mas a gente precisa se entregar como? De uma forma melhor. E a gente consegue se entregar de uma forma melhor entendendo como o nosso cérebro, como a gente se sabota e como a gente pode agir daqui para frente. Tudo que eu falo aqui eu já passei e passo. Muitas coisas aqui eu ainda diariamente eu tenho que me olhar. Eu uma vez estava conversando com meu marido e ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, amor, com todo o conhecimento que você já tem, com tudo que você já vem estudando, eu percebo nitidamente que você já mudou. Porque eu estava falando sobre um problema emocional, sobre assim, como é que eu posso explicar? Eu estava passando por um estresse emocional e eu estava me cobrando muito, assim, caramba, mas por que eu não estou conseguindo agir como eu falo? Né? No sentido aqui, do todo dia, falando com vocês. Porque nós estamos realmente emocionalmente
interno, emocionalmente ligado a isso. Só que quando eu conseguia, foi aí que ele falou, Fabiana, mas olha só, como você já consegue ter essa clareza por tudo que você já vem estudando, você já consegue não se entregar. Olha como é que é doido isso. Eu sinto igual. Eu percebo que a dor é igual. Eu percebo que eu sou fraca. Mas através do conhecimento que eu já tenho, eu consigo gerir isso de uma melhor forma. Entende o que eu tô falando? Então, assim, e quando ele falou isso pra mim, que ele falou assim, amor, impressionante, realmente, como esse seu estudo vem melhorando você. Você começa agora a saber como é. Você não vai deixar de sentir. Você não vai deixar de ter essas angústias. Só que como que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo? Eu vou compensar na comida? Eu vou compensar brigando? Eu vou compensar fazendo festa e bebendo? Comendo? Não. Eu vou pegar isso e saber agora como é que eu posso fazer de melhor. O que é meu autoconhecimento? O que eu posso fazer com isso? Como é que eu vou resolver isso que está aqui? É isso que eu falo. O caminho a gente cria. Porque as coisas vão vir. E a gente vai continuar pensando de acordo com o que a gente pensava lá atrás. Mas se a gente começa a fortalecer esse pensamento para ter novos resultados através de comportamentos, de hábitos, a gente começa a identificar o problema de uma outra forma. Eu começo a pensar de uma outra forma para ter um novo resultado. Então, eu não estou isenta. Ninguém vai estar isento. Mas o que eu quero fazer com esse meu pensamento e com esse sentimento? De que forma que eu vou agir daqui para frente? Vai ser comendo as minhas emoções, como eu fazia? Eu fiz a minha vida inteira? Não, não vai mais. Porque eu criei um novo percurso, um novo caminho neural. Porque eu passei a me conhecer. Eu conheci como eu me sabotava. Eu sabia eu comecei a aprender exatamente como eu fazia. Porque você cria esse hábito, essa coisa, é cotidiano, você acaba entrando no automático, você entra no piloto automático. Só que eu já consegui desplugar esse piloto automático e já estou plugando no outro tipo de piloto automático que me faz bem, que não me faz ter um resultado lá na frente de me olhar no espelho e me maltratar. E olhar para mim mais uma vez e falar, bem feito, você é fraca, você não consegue. Eu não faço mais isso. Mas eu volto a dizer, a gente precisa querer. Porque é uma construção diária. Então, queira fazer. Queira agir. Porque, claro, tudo isso são ações, são pensamentos, são atitudes. Mas se você não estiver aberta para se reconectar com você, não vai ter resultado. Então é esse convite que eu faço aqui, nesse vídeo. Comece a entender seus pensamentos. Comece a sentir o que tiver que sentir, mas crie ações diferentes. Todo dia um passo. Um passo de cada vez. Tenha constância. Não queira mudar de uma hora para outra, porque não adianta, porque esse percurso ainda vai ter que ser feito, vai ter que ser construído. E ninguém constrói nada de um dia para o outro. Queira o resultado positivo para você. Queira se reinventar. Queira fazer algo novo, diferente, para você ter o resultado que você sempre quis. Queira fazer, de verdade. Combinado? E sim, se você gostou desse vídeo, por que não compartilhe? Vamos fazer desse canal um canal de amizade, de carinho, de amor, de respeito com o próximo também. Se inscreva aqui no canal, vai ser um prazer ter você aqui comigo. Combinado? Tenha uma semana iluminada. E queira fazer, queira agir e haja. Tá bom? Um beijo bem grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.